Leão, me fala em uma palavra o seu eu sou. Eu sou... Ai, trabalhador. E aí, a gente se conhece há algum tempo, mas de maneira ainda superficial. A gente, por exemplo, nunca saiu pra jantar. Aliás, quero te convidar pra gente conversar. Tanta coisa boa que a gente sempre fala. É verdade, vamos marcar. Mas só por esse eu sou, eu sei que toda a sua vida foi construída através de muito trabalho. Por que que eu sei? Porque a sua identidade principal, quando você se revela para o mundo, é: eu trabalho. Se o seu eu sou fosse qualquer outro eu sou, eu diria: olha, o seu caminho de sucesso, segundo a sua própria crença, segundo como você foi educado e segundo como você performa no mundo, é através disso. Então, para cada ser humano, existe um eu sou. Por isso que eu não gosto de nenhuma regra muito pronta e de nenhum plano muito global que trate todo mundo com igualdade, porque cada ser humano tem uma centelha divina única. A gente existe de um jeito muito particular, né? Então, para um eu sou trabalhador, como é que a vida funciona? Posso fazer esse chá revelação aqui, Leão? Vamos lá. O trabalhador, ele só se sente pleno se ele produzir muito. Então, o valor está diretamente linkado ao nível de produção. Se não tiver muita produção, a vida meio que deixa de existir, de valer muito a pena. Aí é uma sobrevivência, não é uma vida, não é fazer vida, é só simplesmente existir. Tanto é que eu estou aposentado e... Não, e assim, eu acho incrível a sua disposição, a sua energia, o quanto você tá inteiro aqui. Eu nunca cheguei na rádio e te encontrei meio bad, meio down, assim, sempre com o astral lá em cima. Por quê? Porque você tá onde você deseja estar. Sim, né? E isso faz muita diferença. Isso é um presente de Deus mesmo, você poder ganhar dinheiro com aquilo que te dá prazer, né? E eu acho que, de verdade, todo mundo merece esse local de fala. Sim. De verdade. Por quê? Porque nós somos herdeiros de um pai muito amoroso. A questão é que, por conta das religiões, a gente acaba entendendo que Deus é um Deus punitivo, julgador, um Deus que elenca pessoas para abençoar. E, na verdade, não tem nada a ver com isso. Na verdade, todos somos filhos de um mesmo Criador. E, portanto, nós temos o quê? Herança, direito a essa herança. E qual que é a herança? É o merecimento. Agora, onde é que as pessoas se perdem quando elas vão construir suas prosperidades? E a prosperidade tem muito mais a ver com tudo que você precisa para sua missão acontecer do que propriamente só com dinheiro, né? Que a gente fez esse link em algum momento. Então, quando a gente olha para alguém e fala assim, fulano ou fulana são prósperos. E aí a pessoa já pensa assim, é milionário, é rica... Calma, gente. Prosperidade está além disso. Dinheiro é muito bom, todo mundo precisa, ninguém paga boleto com amor ou com alto astral, mas a gente também precisa olhar para as outras coisas que são igualmente necessárias, né? E onde é que eu vejo que as pessoas se perdem um pouco na construção da prosperidade? Através daquilo que elas acreditam sobre prosperidade. Então, a gente vive um país... E eu até arrisco dizer que o Brasil, não apenas, mas a América Latina em geral, em que a crença de poupar é muito forte, né? A gente tem essa... Porque a gente cresce... Quem nunca escutou a famigerada frase, você tem que fazer o seu pé de meia, certo ou errado? O que significa fazer um pé de meia? Você tem que trabalhar, poupar para construir, certo? Agora, qual que é a tragédia por trás de uma crença dessa, Leão? A gente está sempre se preparando para o mau dia. Sim. E quando a gente se prepara para alguma coisa, inconscientemente, agora indo para o lado da psicanálise, a gente está criando uma meta de existência. Então, cada vez que você vai lá poupar seu dinheirinho pensando assim, eu estou resguardado, eu estou resguardada para o meu mau dia... Você está criando esse mau dia para chegar em algum momento da sua vida. Então, como é que a gente muda isso? A primeira coisa que a gente precisa mudar é a base. Eu sempre falo isso para você, né? O quanto eu gosto de cuidar da base, porque através da base a gente constrói um império, mas a base tem que estar fortalecida. Ao invés de você poupar para o mau dia, para a casa própria, que é o sonho do brasileiro, para você ter um conforto financeiro, você vai mudar a sua crença na mesma ação. Michele, eu vou sair gastando tudo, então não preciso poupar? Não, não é sobre isso. Mas a partir de hoje, cada vez que você economizar 1, 10, 15, 50% do valor que você ganha, você vai dizer, eu estou construindo a minha riqueza. Por que a declaração é tão importante? Porque o mundo foi criado através da declaração. Quando Deus disse, haja luz, houve luz. E olha que interessante, a luz veio antes da criação do sol.
Olha o código que tem incrível por trás dessa declaração. Quando a gente abre a boca para dizer que algo vai chegar à existência, vai nascer, a gente nem precisa de um álibi para isso acontecer. Eu criei a luz antes do sol. Você pode criar antes de ter também. Então você não precisa ser rico para construir riqueza. Você tem que acreditar que o que você faz te leva para o caminho da riqueza. Esse é o primeiro ponto. Uma vez que você acredita e você declara, existe uma diferença entre só acreditar, isso é pensamento positivo. E eu sinto dizer que pensamento positivo não tira ninguém de lugar algum. Pensamento positivo é um meio de existir com um placebo. Você vai dizendo para sua alma assim, ó, calma que a gente aguenta mais um pouquinho. Calma, calma, calma. Não, vamos fazer uma coisa efetiva que vai dar resultado para todo mundo. Que as pessoas vão escrever para você, Leão, e para mim vão dizer assim, uau, aconteceu um movimento aqui. Tenham o pensamento positivo, mas chancelem isso com a declaração. A partir de hoje, eu vou construir a minha riqueza. E por que isso é tão importante? Porque adivinhem, o mundo físico e o mundo espiritual se movimentam através da declaração. Quando nós nos casamos, Leão, o padre faz o quê? Ele diz isso, né? Ele pergunta, né? Você aceita? E aí você diz, aceito ou não aceito, enfim. Mas você tem que dizer. Quando um médico constata que alguém faleceu, o que ele tem que fazer? Ele tem que declarar o momento do óbito, para que isso vá para um documento. A declaração é importante em qualquer nível da vida. Por que é que a gente não aprende lá na pré-escola, não começa ali a aprender o quanto o poder da palavra é muito importante? Então, para começar a construir uma base muito poderosa de riqueza, as pessoas acham que riqueza tem só a ver com dinheiro. Não, tem que correr atrás de dinheiro. Não, gente, se só correr atrás e só trabalhar fosse sinônimo de riqueza, o operário seria o cara mais rico do planeta, porque ele acorda às 4 da manhã, come marmita fria, não vê o filho crescer, trabalha igual um louco e, infelizmente, muitas vezes morre pobre. A riqueza tem a ver com mentalidade. Como é que eu começo a alteração da mentalidade? Declarando, eu estou construindo a minha riqueza. E aí, tudo que você poupar, e nada é excludente, você vai continuar trabalhando muito, você vai continuar produzindo muito, você vai continuar acontecendo do jeito que você acontece, porém, com uma nova meta. E a nova meta vai te dar um novo direcionamento, um novo norte. Quando você muda o horizonte, você muda o resultado. É a nova base. Né? Não é? E aí, a partir disso, Leão, uma coisa muito importante que eu falo para as minhas pacientes, a primeira pergunta que eu faço para elas quando elas chegam com essa questão, Michele, eu quero enriquecer. Que é o desejo genuíno e muito correto de todo mundo. Afinal, por que a gente não pode experimentar o melhor da vida? Sim. E o melhor da vida está ligado a dinheiro. Né? Há coisas que o dinheiro nunca vai te dar. Paz de espírito não vai te dar, saúde não vai te dar, amor não vai te dar. Mas ele vai te dar uma bela viagem para você ter paz de espírito em Paris. E ele vai te dar a condição de levar o seu crush para jantar num lugar incrível. Então o dinheiro ele pode estar atrelado a coisas que o dinheiro não compra. Ele não compra coisas, mas ele te ajuda a viver as coisas que ele não compra de forma mais prazerosa. Como é que a gente faz, então, para mudar, para trazer a riqueza para a vida de pacientes que chegam com essa queixa? Vou dividir aqui com vocês uma consulta de paciente. Modelagem mental. Leão, para você, me dá 3 características de uma pessoa que prospera, que tem dinheiro na vida. O que você acha que elas têm de diferente? Bom, eu acho que elas têm energia. Energia, ótima pontuação. Eu acho que elas têm foco. Foco. Né? Excelente pontuação também. E acho que, deixa eu ver, uma terceira coisa, energia, foco. E eu acho que, quando eu falo foco, mas eu acho que se vê uma visão do futuro. Assim, isso, perfeito. Eu acho que é que nem dieta. Se você imagina o seu corpo magro, né? Você consegue emagrecer. Einstein já dizia que imaginação é mais importante que conhecimento. Por quê? Por que ele dizia isso? Porque o cérebro é convencido por imaginação. O cérebro não é convencido pelo mundo externo. E esse é o caminho que a gente tem que repensar. Tem muita gente buscando fora o que precisa acontecer primeiro dentro. E aí, como é que a gente faz a modelagem mental? O leão que acredita que foco, energia e visualização são importantes, só vai enriquecer quando ele estiver focado,
com energia alta e visualizando o resultado. Eu arriscaria dizer que toda vez que você não empregou melhor energia em algum projeto, ele não deu certo. Por quê? Por causa da falta de energia? Não, porque o seu cérebro acredita que para uma coisa ser grande, precisa estar com a sua energia inteira naquilo. Tem que ter energia, tem que ter foco e tem que ter visualização. Então, quando você falhar em alguma dessas coisas, você se auto-sabota. A gente sabe quando vai falhar, né? A gente sente. A gente sente e a autossabotagem dá sinais. O destino dá sinais. Quando você revisita a sua infância, quantas coisas você detecta ali que você fala assim, uau, eu nem sabia que eu seria essa pessoa, mas eu já tinha essa questão aqui na minha personalidade, na minha realidade, eu já sonhava com tal coisa. Por quê? Porque o destino dá pistas. A gente nasce com certas missões, como né? Eu sonhava em ser o que eu sou, né? Então eu lembro que eu conto sempre isso, né? Nos eventos que eu faço, que eu tinha uma tábua, um cabo de vassoura que eu preguei assim, fazendo a base, né? Você botava o cabo de vassoura e pegava sabe aqueles tubos de ketchup, de mostarda? Adorei mostarda isso. amarelo, tirava a parte vermelha, enfiava no cabo de vassoura e fazia uns furinhos em cima com prego, como se fosse um microfone, e fazia problemas. Gente, isso é tão rico. Olha como a nossa mente entende os sinais que a gente às vezes nem compreende, porque quando a gente vai lá para a primeira infância ou para o primeiro setênio, que avança um pouco mais, que é até o 7º ano, a gente não tem uma capacidade consciente ainda de fazer as coisas porque a gente sacou, sabe? Ah, não, o universo me mandou aqui no radar alguma coisa. Não, a gente está fazendo por alma, por essência, intuitivamente, né? É a nossa alma acontecendo ali sem bloqueios. Ainda que o mundo diga, não tem condição, não é pra você, você não nasceu pra isso. Não adianta você calar a alma de uma criança, porque a criança não é calada pelo seu julgamento. A criança existe sem necessitar do pertencimento. Isso começa a acontecer no 2º setênio, quando a criança já tá mais social. Mas até ali, o 7º ano, é muita pureza, né? É muita certeza de que eu não sou um erro, que é o que depois a gente começa a se questionar. Nessa época, eu ganhei uma televisão, não tinha televisão até então. Meu pai era intelectual e tal, ele achava que televisão emburrecia as pessoas. E eu assistia na casa dos vizinhos, dos primos e tal. E aí, quando chegou uma televisão na minha casa, eu lembro que assim, parece que a minha alma se iluminou, né? Uau! E a hora que ele estava montando a televisão, o técnico, eu olhei e disse assim, eu vi, era o Tarcísio Meira, a Lolita Rodrigues e a Arlete Montenegro, fazendo uma cena numa novela chamada Ambição. Eu lembro que eu olhei e falei assim, é isso que eu quero ser na vida, entrar nessa caixinha e contar histórias para as pessoas. Demais. Quer dizer, naquele momento que eu era menino, né, o que ficou para mim era isso, eu queria entrar ali e contar histórias. Claro que isso foi evoluindo com o tempo, fui fazer teatro, né? Que demais. Eu sabia que isso era importante, mas era isso, quer dizer, a base era essa, né? Nossa, gente, isso é tão incrível, tão incrível. E quantos anos você tinha, você lembra? Eu acho que 6, 7 por aí. Exatamente, né? Você sabe que outro dia eu vi um experimento muito interessante que tem tanto a ver com isso que você trouxe, quanto com essa questão de prosperar na vida, de enriquecer. Entrevistaram crianças do 1º setênio ali até o 7º ano, mas todas na maior parte com 5 ou 6. E adultas, todas meninas, tá? Era um experimento para falar sobre o feminismo. E aí perguntaram para as crianças, o que vocês não gostam em vocês? O que vocês mudariam em vocês? Aí as crianças, em geral, quando perguntavam o que vocês não gostam, elas não sabiam responder, elas ficavam caladas. E o que vocês mudariam em vocês? Aí elas diziam assim, eu teria rabo de sereia. Aí a outra, eu teria superpoderes. A mais ambiciosa, a líder delas, eu gostaria de ter asas para voar, para olhar o mundo de cima, né? E aí foram para as mulheres. O que você não gosta em você? Aí era uma lista, né? Eu não gosto disso, disso, disso. O que você mudaria? Eu mudaria meu cabelo, eu mudaria meu corpo, eu não gosto do meu quadril, eu não gosto do meu sorriso, enfim. E aí, por que eu tô trazendo isso? Porque quando a gente tá ali na nossa essência, na nossa pureza, sem essa cobrança social, a gente consegue olhar para aquilo que a gente mudaria com essa grandeza, assim. Eu incluiria coisas em mim.
eu não preciso tirar nada, porque tudo que eu tenho me compõe, mas eu posso incluir em mim alguma coisa que me faria maior. A gente tem essa grandeza, né, natural. Aí quando a gente cresce, de tanta crítica, de falta às vezes de amor, de rejeição, de pertencimento, de tanta dor que a gente foi sentindo, a gente sempre acha que o problema está no físico. Então, se eu tivesse um quadril menor, nossa, eu seria muito mais legal. Se eu tivesse um cabelo mais liso ou mais enrolado, uau, como eu seria maior. Então, eu acho que o convite hoje não é só pra gente enriquecer por fora, ganhar dinheiro. Quer enriquecer por dentro, de verdade? Começa a entender que a sua mente é o seu melhor GPS. Quando você consegue colocar a sua mente na mesma direção da sua palavra, ou seja, você não se trai, você não pensa assim, ó, eu sou capaz. Não, porque eu tenho um amor pelo mundo, eu quero ajudar as pessoas. Mas aí quando alguém te pergunta, qual é o seu sonho? Você fala assim, eu quero só cuidar da minha família, eu quero ser feliz, eu quero ter saúde. Esse não é o seu sonho. Não traia quem você é porque você tem uma falsa humildade ou porque você quer caber ali no pedacinho de pessoa que você encontrou. Muitas vezes você vai cruzar com gente grande, gente que vai te convidar a mais. Mas muitas vezes você vai cruzar com gente que é pequenininha. E aí o convite a ser feito é o seu para a pessoa, não é o da pessoa para você. Então, comece a colocar a sua palavra na direção do seu sonho. Seu sonho é ser milionária? Comece a dizer coisas que te levarão para esse caminho. Eu dou certo. Eu vou ter uma ideia incrível. Ainda não tive, mas eu tô preparada para receber essa ideia. Eu vou mudar esse mundo. Eu vou ser grande. Eu acredito em mim. Até no seu mau dia, não deixe que a sua boca traia quem você é. Cuide da sua modelagem mental. Você vê, né, Leão? Você trouxe... Eu achei tão rica a sua narrativa de você fazer os furinhos. Isso é muito sonho, assim, né? Gente, a gente tá muito carente. Por isso, olha, eu tenho um casal de filhos e eu faço questão de pelo menos uma vez por semana a gente criar, sem tela, sem acesso. Bom, minha filha caçula não tem celular, não acessa telas, acessa, sim, TV, quando a gente vai assistir um filme, quando a gente quer ver uma série legal pra idade dela. Meu filho tem um celular, mas ele tem uma limitação. Por quê? Porque é ruim? Não, adoro tecnologia. Acho que inteligência artificial é o futuro, eu adoro. Mas tudo na vida tem que ter parcimônia, você tem que ir aos poucos. Né? Toda vez que a gente vai com muita sede ao pote a algum lugar, a frustração tá nessa rota. Então, eu acho muito legal você colocar a criança para fazer isso. Criança para pensar. Outro dia eu perguntei para minha filha, o que você quer ser, né? Quando você cresce, você já é muito importante, mas quais são os seus sonhos profissionais? Aí ela, eu quero ser vet, que ela ama animais. Eu quero ser presidente do Brasil. Eu quero ser escritora. Eu quero ser analista de sistemas, morar na África. Ou seja, ela tinha sonhos completamente dissociados uns dos outros. E tudo que ela dizia, eu falava assim, nossa, vai ser incrível, hein? Você vai me levar com você? Nossa, isso vai ser demais. Por quê? É importante a gente alimentar a imaginação. Imaginação é mais importante que conhecimento. Tem gente buscando competência técnica para virar a enciclopédia britânica. Aí se você dá uma chacoalhadinha na pessoa, ela perde toda a informação que ela tem. Porque é tanta coisa que ela não consegue mais alinhar. Gente, vamos investir nisso. Ó, palavras têm poder. Modelos mentais são muito favorecidos quando você modela alguém que você admira e fala assim... Essa pessoa está num lugar que eu gostaria de estar. Não inveje, modele. Olhe os passos que ela percorreu. Ela vai te dar sinais. Ó, eu fui por aqui, eu fui por ali. E a terceira coisa, imaginem. Sejam antes de ter um segredo da vida de toda pessoa que chegou lá em algum setor é que ela acreditou que ela seria aquilo antes de ser. Isso não significa que não terão problemas no caminho ou obstáculos, nós precisamos oscilar e nada é excludente. A vida do leão, que é famoso, que é um ícone, que é atemporal, que todo mundo vai conhecer daqui a 100 anos, todos saberão quem foi Leão Lobo, tem problemas, tem questões. Ele não tá 100% feliz o tempo todo. Precisa escrever um livro. Não é isso? Eu apoio, eu adoraria ler. E eu acho que a gente precisa entender que nada é excludente, que nós somos compostos de tudo. Mas o que difere o leão que chegou lá de um garotinho que sonhava com estrelato e nunca conseguiu sair daquele sonho?
não ter desistido, Isso. ter modelado direito, ter dito coisas que o levavam para o caminho e, acima de tudo, ter usado a sua imaginação em seu próprio benefício. Com certeza, Leão, se eu tivesse que te definir em uma palavra, eu diria inspiração, porque é isso. Toda pessoa com quem eu cruzo, que eu vejo que atinge um local respeitável de fala, eu tenho vontade de aplaudir e dizer que legal, continue me inspirando, inspirando esse mundo, porque você está provando para mim que você Então, tem que te aplaudir. pode. É isso, gente. Aplausos pro Leão, pessoal. E segue inspirando gerações. Obrigado, viu, linda? E como é que a gente te acha nas redes sociais? Vamos lá. Instagram, @mipioker com K. Você só usa o Mi, né? Mi, isso. @mipioker, né? Porque como meu sobrenome já é um sobrenome muito Ótimo, elaborado, é. e o meu Michele tem 2 L's, então eu reduzi para ser facilmente Fácil. encontrada. Mipioker, lá tem link direto para as consultas, para quem quiser aprofundar esse autoconhecimento e seguir na vida com maior clareza, com maiores resultados. Então tem link para as consultas, tem link para o meu aplicativo, que assim como o convidado anterior que trouxe esse projeto lindo, inclusive eu fiz um stories para otimizar, para que as pessoas contribuam, eu vou contribuir também. O meu aplicativo, ele é gratuito, ele tem uma experiência gratuita para ajudar as pessoas a modelarem melhor, a encontrarem, né, essa reprogramação mental em prol da realização dos sonhos. Muitas pessoas não têm recursos para consultas, então foi um jeito que eu encontrei de ajudá-las a se conhecerem mais e atingirem maiores objetivos. E tem link então para o My Vibes, que é o meu aplicativo, tem link para o meu livro, tem link para consultas, tem link para tudo ali, para o meu site. Então basta entrar no @mipioker. Ou se vocês não têm rede social, enfim, quiserem ir direto para o meu website, www.michele, com 2 L's e no final, pioker.com.br. É isso. E obrigada pela oportunidade. Amo você. Em julho estarei de volta. E aí eu acho que, como a gente já falou sobre amor, a gente já falou sobre maternidade, sobre bullying, sobre hater, e hoje a gente falou sobre prosperidade, acho que está na hora da gente falar sobre como criar um futuro de sucesso. Usando você como exemplo, a gente pode ensinar as pessoas a caminharem melhor daqui para frente, porque, Leão, a queixa de todas é: não consegui, zerei a vida, desisti. Não desistam, porque nós vamos entregar para vocês um GPS para daqui para frente vocês construírem a vida dos sonhos de vocês. 4 de julho? Isso, estarei aqui. Maravilha, minha linda. Um beijo, amo você. Obrigada. Querido, obrigado, viu, pela parceria. Programa Leão Lobo, volta já. Super Rádio. Amém. Fala mais que a boca.